começar por agradecer a todos a vossa presença no quarto debate participativo. Temos connosco o arquiteto Nuno Sousa, o arquiteto António Belém Lima, o engenheiro Adriano Sousa, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, e o arquiteto Pedro Mascarenhas. Alexandre Ferreira, vice-presidente da Ordem dos Arquitetos, ia começar por fazer uma intervenção, depois íamos daqui da vossa esquerda para a direita. Boa tarde aos presentes, boa tarde à mesa, agradeço terem aceito o nosso convite neste quarto debate, agora da secção regional norte, não da Ordem dos Arquitetos, não do nacional. Gostaríamos, antes de mais, enquadrar onde estamos, não é? Certamente estarão a par, mas faço questão de repetir. Este debate está enquadrado no plano estratégico para o setor da arquitetura no Norte de Portugal, que até em resposta ao arquiteto que ele do Amaral, na última, que me fez essa provocação em Viseu, disse, mas porque é do Norte de Portugal? Eu disse, na realidade é pouco isto, mas como somos do Norte de Portugal, tínhamos que pôr assim para fazer para a contratação pública. E o que nós estamos a fazer é, conscientes que chegamos ao fim de um ciclo de 20 anos da Ordem dos Arquitetos, não é? Em que o nosso contexto profissional, económico, do país, social, as exigências, era bem diferente, que ao longo destes 20 anos houve uma grande alteração, desde o número de arquitetos, a crises, desde períodos de euforia a crises profundas, que sem dúvida moldaram a nossa profissão, a transformações tecnológicas, que não é necessário estar aqui a falar e especificar, que obrigam, ao fim destes anos, a termos que refletir que caminhos é que iremos querer traçar para a nossa profissão. Tentar, dentro do possível, evitar uma navegação à vista e, em conjunto, fazermos uma análise, um diagnóstico de onde estamos, de onde viemos e projetar o futuro, da forma mais completa possível. E estes debates, com o qual este é o quarto, o primeiro foi em Coimbra, o segundo é em Braga, o terceiro em Viseu, hoje em Vila Real, dia 31, em Aveiro, tem procurado, com os arquitetos da região, discutir várias temáticas que naturalmente irão influir da definição das estratégias. Este plano estratégico, para quem não esteja também a par, foi encomendado à Escola de Negócios e Economia e Gestão da Universidade de Minho. Está com o seu diretor Francisco Carvalho, o João Sergeira, são dois professores muito experientes neste tipo de trabalho e que, sinceramente, nós esperamos que permita fazer um plano para o futuro. Mesmo que seja um plano para depois rasgar e tomamos a opção contrária, oposta. Mas pelo menos há um plano para o qual contestar e sobre o qual refletir. O dia de hoje, a temática é os mercados para o futuro e por mercados é da forma mais genérica e aberta possível, que é desde mercados geográficos a novas áreas dentro da nossa profissão. Ela está em constante mutação. O arquiteto clássico vai subsistindo e bem, mas muitos de nós aqui já temos práticas, felizmente, cada vez mais diversificadas. E temos de pensar quais é que serão, quais é que irão ter futuro, quais devemos apostar, quais é que deveremos eventualmente começar a pensar e achar que estão a chegar ao fim da linha, para depois a Ordem dos Arquitetos, junto ao Governo, junto dos outros interlocutores, poder começar a definir, sensibilizar, influenciar e alterar. Não querendo alongar muito mais, porque é mais interessante ouvir os meus convidados, passo a palavra e mais uma vez muito obrigado. Ora, boa tarde. Sou Nuno Sousa, sou arquiteto na terra que entre as montanhas desde 99. Antes disso estive a exercer arquitetura também no Reino Unido, onde até tirei o curso e depois estive a laborar sempre no setor público, portanto, administração local no Reino Unido e administração local cá em Portugal. Confesso que relativamente a mercados de futuro
e tendo em consideração mais o setor privado, portanto os gabinetes de arquitetura, não é bem, digamos, a minha praça, mas a arquitetura também não se faz somente com os gabinetes de arquitetura, faz-se também no setor público. E relativamente a este plano, eu naturalmente, em primeiro lugar, agradecer à Ordem a possibilidade e o convite que me endereçou, portanto, para estar aqui presente. Acho muito positivo que a Ordem esteja a desenvolver um diagnóstico para um plano estratégico e, aliás, a conceber um plano estratégico, plano esse que deve abraçar todos os setores, obviamente, que exercem a arquitetura, perceber, como o Alexandre já referiu, onde estão as lacunas, digamos, no serviço de arquitetura, para onde queremos ir no futuro. Portanto, este plano estratégico, de alguma forma, deve garantir a viabilidade da nossa profissão no futuro. Claro que aqui na nossa região, e eu tenho conhecimento, obviamente, e como vocês têm, a nossa profissão pode ficar algo limitada também ao aspecto demográfico da região. Se não houver população, se a população diminuir também, praticamente a nossa atividade também vai se reduzir. Quer ao nível do setor privado, quer até mesmo ao nível do setor público. Porque, obviamente, os municípios não vão investir em obras de arquitetura se não tiverem população para utilizá-las. Relativamente à questão de mercados de futuro, eu dei assim uma leitura na estratégia que a Ordem está a adotar, identificou aqui alguns modelos de organização. Eu julgo que no futuro não parece que possa existir novos modelos para além daqueles que já estão aqui mais ou menos definidos. O modelo clássico de gabinetes de arquitetura, os arquitetos como independentes, portanto, como profissionais independentes, a ação corporativa e a sociedade de arquitetos. Eu julgo que, neste momento, e olhando um pouco para aquilo que é a evolução da nossa sociedade, não me parece, assim, exercer a arquitetura qualquer um consegue exercer, não precisa de um espaço físico que defina um gabinete. Portanto, posso trabalhar numa mesa numa mesa de um café com um portátil, como posso trabalhar em casa, como posso trabalhar num gabinete. O importante aqui é ver que tipo de serviço e que qualidade de serviço nós podemos providenciar à sociedade. Cada vez mais temos uma sociedade mais culta, mais conhecedora daquilo que são a nossa profissão e, obviamente, quando procuram um arquiteto, procuram ter algo que seja diferente e a qualidade em relação aos nossos concorrentes que são, por vezes, de outras áreas profissionais. Eu entendo que grande parte, nós estamos aqui também com uma outra situação, que é a grande parte das obras, eu falo em relação às obras públicas, dada a escassez que existe financeira, porque grande parte das obras públicas são, obviamente, financiadas por fundos comunitários, isso é um dado quase adquirido. Grande parte dessas empreitadas ou dessas obras cada vez mais estão a ser feitas em casa, ou seja, pelos próprios municípios, com os gabinetes técnicos que têm, ou através das associações de municípios, que resultam dos antigos GATs, que eram gabinetes de apoio técnico. Naturalmente que isso digamos, representa, na nossa região, provavelmente representa uma grande fatia de obras,
começam obras de parque escolar, obras de gimnodesportivos, obras de habitação social, portanto, e os municípios cada vez mais olham para os seus quadros técnicos, porque obviamente muitas das vezes não têm dinheiro para poder lançar concursos ou angariar por fora. Mas, naturalmente, há sempre espaço para gabinetes no setor privado também fazerem esse tipo de trabalhos. Mas eu noto que nos últimos anos tem havido aqui uma mudança de posicionamento por parte daqueles que se podem dizer os mecenas da nossa região, que são os municípios, por assim dizer, a administração local. Entretanto, relativamente o que é que se pode perspectivar para o futuro, francamente o diagnóstico dirá qualquer coisa. Agora estar aqui a lançar, digamos, vamos ter gabinetes mais pequenos ou as pessoas vão começar a optar por trabalhar em jeito de startups, portanto, em cooperação, partilhando recursos de equipamentos e a angariação de clientes será feita de forma individual. É assim, isso vai variar um pouco de acordo com as necessidades que cada um vai sentir, principalmente nas novas gerações, não é? Que se querem lançar, querem encontrar mercado, portanto, não sei se na nossa região vai haver uma grande, digamos, vai ser um mercado muito útil para a arquitetura, para haver mais arquitetos aqui a trabalharem. Infelizmente, se não houver um aumento da população, se não houverem outras condições para fixar a população e, com isso, obviamente, criar as condições para que possamos exercer a arquitetura. Cada vez que há uma estatística, temos uma redução de população, não sei se isso acontece aqui em Vila Real, mas pelo menos no distrito de Bragança é sempre 2.000 pessoas num concelho a faltarem, mais 1.000 noutro, e de modo que parece um bocadinho difícil neste momento avaliar qual poderá ser a perspectiva de mercado aqui para a nossa região. Claro que isto não é um plano direcionado para Bragança ou para Vila Real, é um plano direcionado para a região norte. Agora, e há formas de poder melhorar as condições até para o exercício da atividade. Desde logo, eu acho que, por exemplo, podemos começar ao nível do ensino, do curso. Eu acho que há uma falha, eu senti isso, uma falha na componente prática, de gestão administrativa, de gestão de obra e até de gestão financeira. Portanto, acho que há uma enorme falha aí. Eu tive a oportunidade, eu não fiz o meu curso cá, mas tive a oportunidade de fazer um curso em que tínhamos uma série de exames profissionais, o RIBA 1, 2 e 3, que nos obrigava a ter uma perspectiva sobre o mercado. Portanto, no RIBA 1 era mais ao nível de gestão de obra, no nível 2 já envolvia algum conhecimento de gestão administrativa, e depois no nível 3 era efetivamente exercícios em que não havia uma resposta certa, era como gerir um gabinete, como gerir as supostas empreitadas, portanto, e tínhamos que demonstrar que estávamos aptos para entrar no mercado, por assim dizer. Portanto, eu acho que essa parte era muito importante. Nós não podemos continuamente estar reféns daquela imagem que têm de nós, dos poetas, dos rabiscos, não é? Que têm dos arquitetos. Eu acho que os arquitetos podem, efetivamente, evoluir para outras áreas da construção civil, de outras áreas, nomeadamente a nível de fiscalização e gestão de obras, por exemplo.
temos tanto conhecimento quanto outras áreas profissionais e, portanto, acho que ao nível do ensino superior era uma questão que deveria estar em conta. Relativamente à questão remuneratória também, acho que ao nível de honorários devíamos procurar encontrar aqui uma solução que permitisse às camadas aos arquitetos mais jovens não ficarem reféns de outros estágios não remunerados ou de remunerações inferiores à qualidade de serviço que é prestada, e acho que aqui este plano pode e deve procurar encontrar caminhos aqui nesse sentido. E, portanto, acho que, do ponto de vista, em traços gerais, entendo, mas atenção que eu acho que isto não é um problema só para arquitetos e para a arquitetura e para a arquitetura que exercemos. Este plano estratégico para, digamos, evoluir para algo concreto e que possa garantir o futuro da profissão, tem que trabalhar em parceria com outros planos estratégicos de outras áreas profissionais. Ou seja, nós, hoje em dia, não trabalhamos de forma isolada. Temos logo um engenheiro civil a trabalhar connosco na concepção quase do programa preliminar, ou do dono de obra, e temos outras áreas envolvidas. Portanto, de facto, este plano deveria ser mais abrangente com a envolvência de outras áreas profissionais, mas talvez já numa discussão mais alargada e aí noutro patamar de governação, a nível de estratégias do governo. Eu recordo, por exemplo, o governo britânico tem muito a tendência de produzir os chamados white papers, que é estratégias que visam, se há uma falha na habitação social, por exemplo, definem uma estratégia concertada com todas as áreas profissionais para definir um crescimento na produção, por exemplo, de habitações sociais. Portanto, acho que deveríamos ter essa filosofia de trabalho. Nem sempre isso acontece. A iniciativa que a Ordem tem, acho que é positiva. E acho que, no momento, não tenho assim mais nada a acrescentar. Muito obrigada. Sr. Arquiteto António Molina. Boa tarde. E agradecer à Ordem o convite de estar aqui, mas também quero dizer-vos que eu não tenho nenhum plano estratégico para a Ordem. Não tenho, não é que não devesse ter, mas não tenho uma reflexão exaustiva sobre estes problemas. A única coisa que posso trazer aqui é a nossa experiência de profissão, que vai em 40 anos, e que também demonstra que as coisas não foram sempre iguais, que houve sobressaltos, que houve evolução, que houve alterações. E eu, usando essa experiência, vou também acabar por fazer alguns comentários do que me parece que é mais pertinente ou mais relevante para o momento atual, sobre 6 temas. Primeiro, o mercado. A profissão depende, isto é uma verdade lá para ali, depende do mercado, depende da economia, depende da região. A primeira coisa a saber é que estamos numa região, não digo deprimida, mas uma região mais débil que o litoral. E mais, a geografia portuguesa hoje e a demografia acentuou aquilo que era uma crítica que vinha a ser feita, que é está tudo cada vez mais no litoral e o interior é mais débil. Portanto, temos menos economia, os arquitetos também se refletem nisso, têm menos clientes, têm menos proventos. Mas como é que olhamos para isso? Eu acho que não vale a pena estarmos aqui com nostalgia a pensar que Vila Real pode crescer não sei o quê, Bragança vai crescer isto, vai crescer... Esse cenário, no meu ponto de vista, não vai nunca existir.
depois fazem umas reuniões no interior, agora é que vai ser e tal. Eu acho que, no meu entender, o que se está a processar no território é aglutinações da urbanidade com maior dimensão. Ou seja, se formos assim em metáfora, Vila Real, que apesar de tudo ainda é aqui no interior uma cidade com alguma concentração e com algum peso, vai ser parte da grande cidade do Porto, ponto final. E como Vila Real, Amarante e Guimarães, etc, etc. O que nós vamos assistir é exatamente à constituição de duas grandes metrópoles, Lisboa e Porto, e tudo a convergir e tudo a viver dessa economia. Eu não vejo outra alternativa. Portanto, se tivermos isto em mente, e penso que isto já está a ser feito na prática, vocês hoje sabem que quantas pessoas há das várias cidades que trabalham no Porto, dormem nas cidades pequenas e vão trabalhar para o Porto. E à volta de Lisboa a mesma coisa. Bom, isto é um primeiro enfoque, porque se não percebermos isto, vamos andar a chorar toda a vida, não sei o quê, que não sobe, que a cidade não. Não sei exatamente o que é que vai acontecer a estas cidades, se calhar vão se consolidar como zonas, áreas residenciais de uma grande metrópole. Porque, como sabem, nós hoje, para irmos de Vila Real ao Porto, vamos numa hora, vamos e vimos. Portanto, é como se trabalhássemos lá, como se estivéssemos perto do mercado. Portanto, eu vejo estas coisas deste ponto de vista. No entanto, avaliando e fazendo assim uma síntese muito rápida do nosso percurso nestes 40 anos, eu diria, na década de 80, quando vim para aqui trabalhar, trabalhei 27 projetos, não quer dizer que tenha 27 obras, 27 projetos. Na década de 90, 37. Na década de 2000, 72. E na década que estamos agora, 2010 a 2020, 84. Há de facto um crescendo de percentagem. Não quero dizer que isto esteja tudo construído, mas representa alguma coisa. E também há uma deslocação do cliente. Enquanto os nossos primeiros trabalhos andavam todos à volta das autarquias, nos anos 80 e 2000, autarquias e estados, aquele boom de equipamentos, etc., não é? Na última década desapareceu, quase. E o polo do mercado, e estou a falar por mim, é uma efloração de economia local que anda à volta dali do Douro. O Douro transformou-se na última década num polo económico novo, ativo, florescente, e isto fez logo que a profissão fosse atrás. Portanto, sobre esta questão, nunca perdermos de vista a questão da economia, a questão da região e da demografia. É evidente que há coisas boas, hoje posso deslocar aqui, além com muita facilidade, de coisa que nos anos 80 era um martírio fazer essas deslocações. Portanto, ainda dentro deste aspecto de mercado, há esta passagem, no meu entender, do Estado e da administração para o privado, porque o privado apareceu mais e está a aparecer mais à procura de arquitetos. O peso relativo das encomendas não é o mesmo, mas hoje já há mais gente, o colega acabou de falar, a procurar o arquiteto, porque já tem outro entendimento, tem outra... E esse papel e esse mercado foi aberto pelos arquitetos que aqui trabalharam, nomeadamente o nosso escritório, que vigorou durante tempo, falei daí já disso. Há também ainda, se lembram, aquela ideia, pelo menos no meu tempo de formação, dos concursos, que a gente entrava na profissão pelos concursos. Eu nunca fui, mas isto é uma questão pessoal, nunca vi grande mirambolice nos concursos. É evidente que são importantes, são necessários, marcam muitas vezes o trajeto de alguém. E fiz alguns concursos, mas não acho que isso seja a sustentabilidade da profissão e a sustentabilidade de um escritório. Mas esta é a minha opinião. Depois acho ainda dentro deste lado que eu aprecio cada vez mais o cliente privado. Tendo trabalhado muito, e sou muito devedor
da encomenda pública, do Estado, da administração. Só que do ponto de vista comercial é mais franca a relação com o cliente privado. A gente negocia, discute o que é e é, e o que é pago e o que é não pago. O Estado, está sempre a apertar, não estou a dizer que ele tem mundos para pagar, mas e tem muita burocracia e nunca sabemos quando se recebe. Quando digo Estado, digo administração, autarquia, etc. Portanto, o que cria, de facto, tem a atratividade da obra pública, e os arquitetos gostam da obra pública, mas também tem este contra, que é sempre uma tensão, etc. Ainda dentro desta área do mercado, como sabem, a sociedade está mais complexa, e atrás disso veio uma legislação cada vez mais complexa. Enquanto a gente antigamente derregeu no bolso e mais coisas estava tudo a andar, hoje em dia nunca mais sabemos as leis todas. Está sempre uma coisa em falha. Eu acho que há uma tarefa aí, que a ordem pode, em conjunto até com as outras ordens, intervir no sentido de se tentar tornar alguma operacionalidade. E depois cada Câmara tem um regulamento e a outra tem outro. E dentro da própria Câmara há um PDM, mas isso já não chega porque há mais não sei quantos regulamentos. E o regulamento do regulamento. E isto é mau. É mau porque se nós temos problemas com os investidores e com os clientes, isto ainda mais. Porque o tempo de espera pela aprovação de um projeto é uma coisa que ninguém controla. E é uma área onde as autarquias deviam investir realmente. Uma autarquia devia-se gabar, eu sou autarquia que faz aprovações em menos tempo. Isto tem uma valia económica. Para não falarmos dos grandes investimentos que não estão aqui, que andam em Lisboa, etc., e os investidores desaparecem porque não há aprovações, devia ser assim. E um outro aspecto que me parece também importante do ponto de vista profissional: porquê é que os projetos de arquitetura não são apreciados por arquitetos? Como é na Câmara do Porto, como é na Câmara de Lisboa. Falamos a mesma linguagem, temos a mesma sensibilidade. Eu não estou a dizer que os engenheiros não são pessoas competentes, mas não é a mesma coisa. Claro que quando chegamos com o nosso projeto, o engenheiro está ali a ver as esquinas do regulamento. Quando falamos com o arquiteto, primeiro estamos a ver a obra e depois é que vamos ver se cumpre ou se não cumpre, 2 centímetros ou 3 centímetros. Isto é uma metáfora, mas é o que é. Eu queria dar-vos um exemplo que nunca mais me esqueci. Um ano, com os meus alunos, fomos à Suíça, à Câmara de Zurique, e pedimos autorização para poder ver a Câmara, para eles nos explicarem como é que funcionava a coisa. E eles disseram assim: vocês podem ir no dia tal, à sala tal, mas têm que estar caladinhos. Eu nem percebi bem o que aquilo é. Já contei essa história aqui ao vereador, para ver se me convence de uma vez. E então, o que é que era aqui? Quando um projeto entra na Câmara de Zurique, há uma reunião preliminar em que estão os arquitetos daquela zona e a equipe que traz o projeto. E antes de haver formalidade, discute-se o projeto. Ou seja, eles que são ricos poupam tempo como carambas nisto. Porque a seguir o projetista vai projetar com algumas certezas bastante suficientes. Acho que já passei por isto também no Porto, não é com a mesma eficácia, com a mesma pomposidade, mas fiz 2 obras no Porto recentemente, fui atendido por arquiteto e eu vim descansar. Logo, a primeira coisa que fiz foi fazer uma reunião lá, porque não tinha experiência com a Câmara do Porto. E deu-me uma confiança. Aquele debate logo ali foi muito bom. Discuti com um colega, ele explicou-me aquelas coisas que a gente nunca sabe das câmaras particulares, e as coisas correram, não é? Último ponto desta área, o urbanismo. Desde que Portugal aderiu à CEE, pelo menos, e desde a obrigatoriedade dos planos de urbanização dos PDMs, os arquitetos desapareceram do urbanismo em Portugal. Isto é uma coisa importante e grave. Os planos do Estado Novo foram todos feitos sempre com arquitetos, que vieram formados de França ou foram formados por uma escola de urbanistas de França. Hoje em dia, engenheiros e juristas. Não tenho nada pessoalmente contra nenhum deles, mas eles veem a cidade de uma maneira, nós vemos de outra. E não percebo porque é que
já que se obriga a tantas coisas, não se obriga a ter arquitetos nos planos. Se calhar obriga, mas não tem peso nenhum. E, portanto, eu dou-me conta disso quando tenho de discutir alguns projetos que têm dimensão urbana, como loteamento, etc. Epá, e de facto, o meu interlocutor está longe, muito longe, de perceber o conteúdo social de um desenho urbano. Isto, para mim, é importante e grave. Não estou a criticar ninguém em particular, mas é um sentimento. Segundo aspecto, governança. É o aspecto em que sou mais incompetente, que é fazer um escritório com 25% de lucro, que é obrigatório na Inglaterra, não é? Um escritório digno desse nome tem que ter 25% de lucro. Bom, não temos essa formação, essa racionalidade. Evidente que nós vimos a tradição Beaux-Arts, do escritório, do arquiteto, etc. Fizemos já uma viagem enorme, não é? Porque o arquiteto passou a ser uma personagem física na sociedade, com relevância e com importância para a sociedade. Quando antes era um personagem que tratava de uma elite, praticamente, não é? Os seus clientes eram poucas pessoas. Passei por 3 modos de estar organizado. Um primeiro, o mais original, o mais duradouro, foi os arquitetos Pioledo, que está aqui um colega, o arquiteto Albino Teixeira, que durou 24 anos. Nós tínhamos chegado das escolas, não havia jovens arquitetos em Vila Real, havia uma velha geração formada nos anos 60, todos do Porto, mas que estavam a reformar-se, e em boa hora nos resolvemos juntar, porque cada um de nós por si andava ali às aranhas, e essa junção foi muito relevante na época. Mas já tinha força, porque não era um, eram 5, eram 6, e conseguiram uma presença. Começámos, aqueles primeiros anos, era a fazer aquelas coisas que os arquitetos grandes não fazem, umas discotecas, uns bares, umas coisas, etc. Mas ganhou terreno. Depois fizemos e participamos em que começamos a ganhar clientes públicos, o que é relevante, não é? Significa notoriedade e confiança da sociedade nos arquitetos. Este período durou 24 anos, foram muitos anos, até que houve uma desinteligência, e o que é normal, apesar das amizades perdurarem, e o escritório dissolveu-se. Eu passei para uma segunda fase, difícil de se entender, mas que foi fazer uma associação com um escritório de engenheiros. E trabalhei 7 anos com uma autonomia relativa dentro de um escritório de engenheiros. Mas era um escritório de engenheiros, isso é que me atraiu, com um alto nível de governança. É um escritório que tem 100 engenheiros, com sede em Vila Real. E eu fui para ali, eles respeitaram a minha autonomia. Eu tinha 6 colaboradores, os engenheiros, e fiz um acordo financeiro, eles tinham uma parte dos trabalhos, etc. Eu não me preocupei com a governança, embora isto seja uma falta de responsabilidade, mas tinha assegurado essa estabilidade, e com esse escritório, durante 7 anos, fiz as obras mais importantes do meu trabalho, que não são obras de importância nacional, mas que são obras com alguma importância. Equipamentos do género deste onde estamos hoje, e mais outros. Finalmente, com a crise política da Troika, etc., até essa associação se dissolveu, os engenheiros achavam que também encolheram, como todos, embora eles tenham obra a nível nacional e internacional, mas encolheram também. Eu tive de sair e fiz um escritório clássico, onde estou agora há 7 anos. No primeiro éramos 6 séniores, ainda tínhamos mais uns colaboradores, éramos 9 naquele período dos 24 anos. Na associação com os engenheiros tinha 6 colaboradores comigo, e agora tenho 3 mais 2, que é um escritório com autonomia completa. Tenho 3 colaboradores e 2 que foram antigos, mas em que as relações profissionais são
suficientemente flexíveis que eu trabalho com eles à distância. Eu vou tentar acelerar mais um bocadinho. Ou seja, esta governança é importante, é o nosso ponto fraco. E eu acho que a Ordem também podia aí tentar ajudar os arquitetos e ajudar os mais novos a fornecer-lhes uma matriz destas coisas que são importantes, uma matriz de custos, o que é que pesa as instalações, o que é que pesa os equipamentos, o que é que pesa os colaboradores, os consumos, etc. A Ordem Inglesa e a Ordem Irlandesa têm isso e têm essa informação e ajuda os jovens escritórios a ter essa noção se estão a pisar o risco ou não. Podíamos produzir isso, podíamos produzir um documento desse tipo. Terceiro aspecto, formação e academia. Bom, eu formei-me em Lisboa e vim para aqui trabalhar e sempre, quase desde muito cedo, fui professor convidado, nunca fiz formação académica.